Olá, minha aula será sobre a linguagem conotativa e denotativa para os sétimos anos, a partir da poesia, do romance e também da linguagem não verbal. Então, primeiramente, eu passo para os alunos a parte teórica da linguagem conotativa, do sentido figurado, juntamente com figuras de linguagem que mostram esse tipo de linguagem. Depois eu acrescento, falando da linguagem literária e como que ela é usada em contos, crônicas, novela, romance, poesia, enfim, vou aprofundando um pouquinho mais esse conhecimento, por enquanto teórico, para passar para a prática, que no caso seria como o escopo da minha aula, é o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Um poema relativamente curto, não é muito difícil de compreender, até por conta da série que eu vou estar trabalhando. E aí sim, já começo a trabalhar com os versos e com as estrofes, mostrando todo o poder da linguagem conotativa, de imaginar aquela situação, sabendo que nessa aula a presença da fome ela será muito grande. Eu peguei como tema também a presença da fome. Então, os textos vão passear, vão andar por este tema. Depois de fazer uma leitura interpretativa, e uma leitura também com ênfase em cada verso, em cada rima deste poema para os alunos, aí começaríamos a conversar sobre este poema. Para depois passar por um pequeno trecho que eu separei da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em que é o encontro da cachorra-baleia e da Sinhá Vitória, onde ali uma família novamente faminta, ela se encontra com a cachorra-baleia, e o trecho está em destaque na aula daí, né, nos slides, e vai mostrar todo aquele sofrimento em que o leitor, que o autor ele deixa implícito no texto em algumas vezes. Então a linguagem conotativa, de novo, a presença dela, vai mostrar as inferências no texto em que essas crianças, esses adolescentes vão ter, com trechos, até porque o livro na íntegra não é adequado para essa idade, mas alguns trechos sim, para perceber esse tipo de linguagem. Ainda acrescentando a esses vários aspectos da linguagem conotativa, por enquanto, eu apresento também um outro trecho de Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, novamente com o mesmo tema, aí já migrando um pouco da linguagem conotativa para a denotativa, visto que agora nós estamos vendo aí um diário, mas mesmo dentro desta linguagem agora denotativa, a linguagem conotativa ela se sobressai ainda porque é a linguagem da emoção. Então eu mostro para eles, para os alunos, toda essa parte emotiva dessa linguagem. Para acrescentar também, eu demonstro que a linguagem, essa linguagem conotativa, ela também está nas telas. Então eu apresento para eles uma imagem de Os Comedores de Batata, de Van Gogh, em que toda a expressão, a expressão dos participantes dessa tela ali, dos personagens dessa tela, já indicam assim, de novo, né, a fome e a fala pelo olhar, pelo semblante, e que não são necessárias obras para fazer as inferências que estão ali. As inferências, no caso da linguagem ainda conotativa. Depois passo para outras telas da série Os Retirantes, do Cândido Portinari, de 1944, 1945, essas já muito mais apelativas. Então as inferências novamente elas são necessárias, né, por todo o contorno, mas essas telas já gritam mais, essas telas já demonstram mais todo aquele sentimento de fome e de desespero, mas novamente sem ser dito uma palavra. Então sempre na base da inferência. Depois eu passo por uma fotografia que ganhou o prêmio Pulitzer de 93, em que há uma criança faminta, esquelética, e ao longe, assim,
é um animal também faminto, né? Também faminto, e essa relação entre realidade e o que pode vir a acontecer, né? Nesse estágio da fome, e como só pela imagem já dá para você inferir novamente, para você montar um quadro de que essa criança faminta, o animal faminto, então dialoga muito com o poema do Manuel Bandeira. Então eu vou mostrando para eles como que a imaginação, a partir de uma simples imagem, de uma fotografia, ela também tem esse poder figurado da criatividade. E logo após eu passo para a linguagem denotativa, que é aquela linguagem mais literal, né? Que carrega o significado básico das palavras, expressões, enunciados, né? É o sentido denotativo, né? É o real, é o dicionarizado das palavras. E para ilustrar isso, daí eu trago uma série de reportagens, que depois eu abordo na lista de exercícios, também nos 2 exercícios, né? Que já são números, estatísticas, né? Em alguns momentos com a relação da Covid também, mas sempre nesse mesmo tema, que é o tema da fome. Depois eu passo para eles também uma outra matéria falando dessa porcentagem dos brasileiros, pegando mais aqui o nosso país, e como essa presença da fome ela ainda é persistente, mas agora não na imaginação, né, não no sentido figurado, mas para eles perceberem também que esses números eles cristalizam tudo aquilo que nós já imaginamos durante a aula, né? E que talvez a literatura ela passe uma falsa impressão de que é um faz de contas, e não é. Então, aliando essas duas linguagens, a gente consegue mostrar para essa criança ou para esse adolescente que a literatura ela tem esse poder, o poder de fazer você imaginar coisas que na maioria das vezes elas realmente existem, né? E depois uma série de comprovações de como nosso país é rico em alimentos e mesmo assim passamos fome. Então, acho que aliar essas duas pontas da linguagem conotativa e da linguagem denotativa, mostrando dentro do mesmo tema, e não de temas variados, mas dentro de um mesmo tema, e um tema que chama atenção, né? Um tema que é muito dramático. Eu acho que isso faz com que, ou faria com que esses alunos entendessem bastante como a linguagem conotativa e denotativa, apesar de serem diferentes, elas podem dialogar em algum momento quando você as une. Tudo bem? Muito obrigado.